figuras da linguagem que estão na página 11 do caderno de atividades. A linguagem pode ser denotativa ou conotativa. A linguagem denotativa, ela apresenta um sentido não figurado, empregando um sentido real à palavra. E a gente observa esse tipo de linguagem em textos que não são literários. A conotativa, ela apresenta um sentido figurado. Ela apresenta palavras e expressões no sentido figurado. E a gente consegue observar com mais facilidade em textos literários esse tipo de linguagem. Observe Então, o sentido figurado, as que refere-se à palavras conotação com nessas denotação frases. Tem um sentido real. O carro Vejamos o voava exemplo na frase. pelas ruas O da pássaro cidade. voava O carro pelo pode céu voar? da cidade. Relampejou Não, né? O durante carro a não noite. pode voar. Então, o pássaro, Então, o ele sentido voava. figurado é que o carro estava É um indo sentido real, ele estava rapidamente voando pelas pelo ruas céu da da cidade. ou E algo relampejou durante Seus a olhos noite. O que aconteceu durante a noite? relampejaram de Relampejou. ódio. É um Os fato olhos real. podem E relampejar? conotação no sentido Não figurado. podem. Então, é um sentido figurado para dizer que a pessoa estava com ódio. Observaram que a denotação apresenta o sentido real. E a conotação, usando essas mesmas palavras que foram usadas nas orações utilizadas para descrever denotação, é realizada em um sentido figurado, dependendo do contexto em que é escrita essas palavras. Observamos ainda figuras de palavras, que são recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação. Olha as figuras de palavras. Temos a metáfora. A metáfora é uma comparação mental sem uso de conectivos comparativos, com verbo de ligação explícito na frase. Vejamos um exemplo da metáfora. Sua boca era um pássaro escarlate, de Castro Alves. Observaram a metáfora que ele fez? É muito linda a utilização da metáfora na língua portuguesa. Catacrese. Observamos que a definição da catacrese se refere a transferir a uma palavra um sentido próprio de outra, utilizando-se formas já incorporadas aos usos da língua. Vamos para um exemplo? Batata da perna, pé de mesa, cabeça de alho. Vocês observaram esse exemplo? Então, está transferindo a uma palavra o sentido próprio de outra. Batata. Batata de cozinhar, né? Mas aqui está falando da batata da perna. Pé. Nós temos um pé, mas ele está falando pé da mesa. E está falando da cabeça. Mas ele está falando de uma cabeça de alho, que é um sentido diferente. Comparação. O que é a comparação? É a comparação entre dois elementos comuns, semelhante. Normalmente se emprega uma conjunção comparativa. Exemplos como, tal qual, assim como, que nem e outras. Vamos ver um exemplo? Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. Da Legião Urbana. Vocês perceberam a comparação de uma oração com a outra? É muito lindo a gente perceber essa riqueza da língua portuguesa. Vamos para sinestesia. Vejamos a definição. É uma fusão do no mínimo 2 dos 5 sentidos físicos. Vamos observar um exemplo para compreender? De amargo e então salgado, ficou doce. Paladar, também da Legião Urbana. Vocês perceberam os sentidos do corpo humano evidentes aí nesta oração? Amargo, salgado, doce. Então, vamos para antonomasia. Antonomasia, vamos ver o que é.
substituímos um nome próprio pela qualidade ou característica que o distingue. Vamos para um exemplo em uma oração para perceber isto? O pai da aviação, de Santos Dumont. Vocês perceberam a substituição de um nome próprio pela qualidade ou pela característica? O pai da aviação. Observe. Então, vamos para a metonímia. Pessoal, ela troca-se uma palavra por outra com a qual ela se relaciona. Vamos observar na oração? Gosto de ler Jorge Amado. Observe que o nome do autor está sendo usado no lugar de suas obras, não está sendo referida à obra, está falando no nome do autor. Observaram esta troca de palavras? Vamos para a sinédoque. A sinédoque é uma troca que ocorre por relação de compreensão e que consiste no uso do todo pela parte, do plural pelo singular, do gênero pela espécie ou vice-versa. Percebam aí na oração. O mundo é violento, igual os homens são violentos, né? É feita esta troca aí, o mundo pelos homens, né? Os homens pelo mundo. E o último tópico aí, a perífrase, que é a substituição de um nome por uma expressão que facilita a sua identificação. Vejamos um exemplo na frase. O país do futebol acredita no seu povo. Qual é o país do futebol? É o Brasil, né? O país do futebol acredita no seu povo. Ali poderia ser usado Brasil acredita no seu povo. O Brasil acredita no seu povo. E é usada essa substituição, né? Por uma expressão aí relacionada ao futebol. Dentro do tema as figuras de linguagem, também temos as figuras de som, que podem ser a aliteração. A aliteração, ela é a repetição dos sons consonantais, das consoantes nas palavras. Prestem atenção. Boi bem bravo. Bate baixo, bota baba, boi berrando. Então, boi bem brabo, bate baixo, bota baba, boi berrando, de Guimarães Rosa. Observem a repetição da consoante B. E a assonância, que é a repetição dos mesmos sons vocálicos, as vogais que estão nos versos. A plangentes violões, dormentes morno, de Cruz e Souza. Percebam a repetição dos encontros vocálicos e das vogais presentes aí nesta oração. Então, a aliteração consiste na repetição de fonemas no início ou no interior das palavras. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? A repetição aí da consoante R. Outro exemplo, Pedro pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém, de Chico Buarque. Vocês observaram ali a consoante P grifada de vermelho, mas temos outras consoantes que se repetem. Percebam também que ocorre a assonância da vogal E. A assonância, então, é a repetição de sons vocálicos com o intuito de conferir musicalidade ao texto. Brilham com brilhos sinistros. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático no litoral, de Caetano Veloso. Vocês observaram a repetição das vogais? E essa repetição, ela confere uma musicalidade ao texto, mesmo a gente lendo. É uma música, mas mesmo a gente lendo consegue sentir esse som de musicalidade. Agora, pessoal, vamos para a página 11 da apostila de vocês, do caderno de atividades. Vamos reler todo esse conteúdo que a gente aprendeu e tentar compreender se a gente realmente
compreendeu este conteúdo.